Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, é, encarando bem essa quarentena, com saúde mental, com sanidade, com esclarecimento, com calma. Quem chegou até aqui é porque passou pelo primeiro bloco das 4 aulas e pelo primeiro bloco temático, que era o bloco do materialismo histórico dialético, que é um bloco bem grande, então o qual vocês têm atividade mais ou menos aí até o dia 15 de maio para me entregar. Mas passado esse bloco do materialismo histórico dialético, o que eu separei para a gente, e o que eu estou separando para essa aula agora, é o conceito de ideologia. Então, primeiro a gente precisava entender o que era materialismo histórico, o que era dialética, entender qual a relação desses dois na produção do pensamento ou do método materialista histórico dialético, para que agora a gente possa compreender o conceito de ideologia. Ideologia é uma palavra que está muito em voga hoje no Brasil e muito presente no vocabulário, no vocabulário político, mas no vocabulário das relações cotidianas. Então, por exemplo, quando você escuta alguém falar ideologia de gênero, você vê a presença da palavra ideologia, ou ideologia comunista, ou a ideologia de esquerda, ou a ideologia de direita, ou a ideologia nazista, ou a ideologia. A ideologia é um conceito, uma palavra muito presente nos dias atuais. Mas é importante a gente pensar qual é a origem desse conceito. Talvez hoje a forma como a gente compreenda a aplicabilidade do conceito de ideologia seja mais próximo do que o Karl Marx entende como ideologia. E é por isso que eu estou apresentando a vocês agora o conceito de ideologia dentro desse bloco de unidade, onde a gente vai fazer uma análise da categoria da sociologia do trabalho através do pensamento marxista e das ideias do Karl Marx, que é o autor desse nosso semestre. Então, aí, como a gente varia de autor a cada semestre, é a ideia de entender os conceitos sociologicamente e aplicá-los para pensar. Então, a ideologia, antes do sentido marxista, é importante que a gente pense qual que é o sentido geral da palavra ideologia, né? Etimologicamente, qual que é a origem, né? Vem de ideo, que é ideia, e logia, que é estudo. Então, a ideologia seria o estudo das ideias. Esse seria o campo inicial de reflexão sobre o que significa ou o que é ideologia. A ideologia é o estudo das ideias, ou desculpa, a ideologia seria um estudo das ideias? Exatamente isso. Então, a princípio, essa palavra ou esse conceito de ideologia se referia a isso, a um campo de estudos que tinha uma pergunta para se responder, ou seja, como é que se formam ou como é que se criam as ideias na mente humana? Ou seja, o que produz ideias? Como é que a gente cria as ideias? Como é que surgem as ideias? De onde é que vêm as ideias? Como é que elas se organizam? Como é que elas se estruturam? Então, era um estudo sobre as ideias. Parte dessa pergunta de onde é que vem, ou como é que se constrói as ideias dentro do pensamento, dentro da mente humana, ou como é que as ideias se constroem, produzem pensamentos, o que são as ideias, das ideias. O sentido mais moderno de ideologia que a gente conhece é o sentido apresentado no Karl Marx, o sentido de ideologia como uma expressão de um conjunto de ideias, dos quais a gente tem com ele algum tipo de identidade e que nos produzem uma forma de se comportar e de se relacionar perante ao mundo. O pessoal que está fazendo o curso pelo EAD, eu sugiro que você leia lá o texto que eu coloquei para você, que é o texto 1, que é ideologia, antes de fazer as duas tarefas. E só depois vai ver o fascismo, porque ainda vai precisar de uma outra videoaula que eu vou fazer à frente sobre a ideologia fascista, ou sobre o que é o fascismo, e sobre como a gente pode pensar isso através do filme A Onda. Então, a princípio, primeiro a gente precisa entender o que é essa ideologia, ou o que é esse conceito de ideologia dentro da ótica marxista, né? Dentro do pensamento clássico do nosso autor do semestre, que é o Karl Marx. Um conjunto de ideias. Bom, então, como eu disse para vocês, a ideologia ela é um conceito genérico, ela é formulada pela noção de um conjunto de ideias, concepções, opiniões de um sujeito sobre um tema em discussão. Ou seja, é um conjunto de ideias sistematizadas que servem para orientar a ação. As suas relações com as ideias, ou um campo de ideias que orienta a forma como o sujeito age, como é que ele interpreta e como é que ele se refere ao mundo. Então vamos pensar a ideologia racista. O sujeito, quando ele é racista, ele é comportado por um conjunto de ideias que o faz agir, ou seja, que em sua prática social esse conjunto de ideias faz com que ele tenha determinados tipos de comportamento.
Então, o racista é quando discrimina, quando exclui, quando maltrata, preconceito, aquilo que a gente chama de preconceito racial, seja contra o negro, seja contra os judeus, nazistas, é quando se cria então um comportamento, por exemplo, um comportamento de ódio contra um determinado sujeito, né? E esse comportamento ele é baseado num campo de ideias. Então, o campo de ideias ou a ideologia nazista ela é um campo de ideias também das ideias antissemitistas, né? As ideias contra os judeus. Então, o sujeito que se torna nazista ou que adere ao pensamento nazista, ele concorda ou ele desenvolve algum tipo de identidade com essas ideias nazistas e esse tipo de identidade vai fazer com que ele se comporte no mundo de uma forma específica. Então, como eu concordo com essas ideias, esse campo de ideias me diz que eu devo me comportar de tal modo. Então, se eu sou racista e acredito que ser branco me torna superior a um negro, eu sempre me importarei socialmente, na prática, no meu exercício cotidiano, de forma a desprezar o sujeito negro sempre como alguém inferior na hierarquia, como um sub-humano ou como uma subcategoria, visto que, né, o campo de ideias racistas da ideologia a qual eu compartilho e pertenço faz com que eu trate assim. Percebe? Então, esse é o mecanismo de funcionamento da ideologia. Por princípio é isso, então. Ideologia é um conjunto de ideias, formas de agir, pensar, que também nos provocam formas de se comportar. O que a gente deve pensar é como é que a gente adere às ideologias. A questão da adesão das ideologias é uma questão de identidade, a gente adere ideias ou ideologias, sejam elas políticas, religiosas, filosóficas, é, alimentícias, sei lá, ideologias, a gente as escolhe ou a gente as adere, é, deveria ser de forma consciente, mas muitas vezes isso acontece de forma inconsciente. É quando o sujeito adere ideologias ou discursos, né? Então, o discurso, aquilo que a gente fala, a lógica das ideias que a gente encadeia para fazer um pensamento, ele é ideológico, ou seja, ele está no campo de ideias. Tem a ideologia de direita, o discurso da direita, tem a ideologia de esquerda, o discurso da esquerda, tem a ideologia cristã e o discurso cristão, tem a ideologia judia, o discurso judeu, tem a ideologia nazista, o discurso nazista, tem a ideologia racista, o discurso racista, tem a ideologia anarquista e o discurso anarquista. Há uma série de ideologias e junto com ela uma série de discursos que dizem coisas sobre o mundo, que dizem sobre o comportamento dos sujeitos, que dizem sobre aquilo que eles concordam, com aquilo que eles discordam, que diz sobre a sociedade que eles sonham ou a sociedade que eles não sonham. Então, nessa passagem do Ideologia, uma das tarefas eu sugeri que a gente pense na música Ideologia do Cazuza. No momento que vocês assistam o videoclipe, em determinado momento, o Cazuza ele se pergunta, né, na música, ele diz sobre uma ausência, um conflito com as ideologias, e ele diz: ideologia, eu quero uma para viver. O que ele está querendo dizer com isso? Ou seja, ele está procurando, ele está tentando achar qual campo de ideias se encaixa mais com aquilo que ele é. Então, por exemplo, quando você é vegetariano, eu sou vegetariano. Vegetariano, quando você se torna vegetariano, quando você se torna vegano, você aderiu a um campo de ideias, né, que justificam a modificação da sua prática alimentar. Então, se você não concorda com a exploração dos animais, com a morte dos animais, como os veganos, você vai tomar uma atitude radical, porque essas ideias lhe fizeram pensar sobre um assunto, enxergar o mundo, ter uma leitura de mundo, uma interpretação do mundo, de que a gente pode viver sem comer animais, que a gente pode viver sem matar animais, sem escravizar animais, e que há sociedades que vivem assim, então que, portanto, é desnecessário comer carnes e comer animais. Então você vai fazer com que esse campo de ideias tenha um efeito na sua prática existencial. Para o vegano de uma forma bem séria, inclusive que a morte dos animais é desnecessária para que você produza roupas, para que você produza qualquer outra coisa, né? Então, botas de couro, jaquetas, não, isso não é aceitável. A gente pode viver de uma forma mais harmônica com a natureza e com os animais, sem explorá-los, sem matá-los. Então, esse campo de ideias faz com que o sujeito tenha uma prática social. Então, o vegano muda seus hábitos, ele muda a forma de agir perante a sociedade. Então, você veja, tem um processo de identidade alimentar, o veganismo, e de ideologia, né? Então, o sujeito tem um campo de ideias que justificam as ações dele com o mundo, agindo.
Então, outro exemplo de ideologia que a gente pode pensar é exatamente o nazismo ou o fascismo, que é o modelo que eu escolhi para a gente pensar nesse bloco de unidade. Eu vou falar sobre a ideologia nazi-fascista, mas para que a gente pense em como é que as pessoas aderiram então ao comportamento. E veja qual que é o problema. E a pergunta que a gente deve fazer: e se eu aderir a uma ideia absurda, a uma ideia errada, completamente equivocada? Porque veja, há uma questão que a gente precisa se colocar, e ela é necessária. Ideologia não tem uma relação necessária com a verdade ou com a ciência. Sujeitos podem acreditar em ideias absurdas, como o fato de sujeitos que, mesmo com fotos, né, com experiências que nos provem, além de fotos, né, foto é uma experiência material que também pode ser forjada, mas os sujeitos que acreditam que a Terra é plana, veja, esses sujeitos acreditam numa ideia que não é uma ideia que a gente sabe que tem uma relação com a verdade. Então, acreditar ou aderir a ideologias não quer que seja que você venha a aderir a algo que seja realmente algo que expresse a realidade. Há ideologias que são ideologias mentirosas e há sujeitos que usam a ideologia como forma de manipulação das consciências. É esse o grande medo do comunismo. Meu Deus, a ideologia comunista, ou seja, o campo de ideias do comunismo. Aí tem que separar o comunismo enquanto modelo de Estado do comunismo enquanto prática política construída pelo Partido Comunista. São duas coisas completamente diferentes, elas são misturadas nesse meio. Então, a ideologia comunista, ela causa medo. O capitalismo é uma ideologia, né? É uma forma de viver, uma forma de se comportar, uma forma de se relacionar com o mundo, que ele é centrado no capital. Então, todos nós que vivemos e exercemos, de uma certa forma, aderimos à ideologia capitalista, mesmo que, de uma certa forma, possamos a criticar ou a rejeitar. E no sentido mais grave, às vezes os sujeitos aderem e são enganados ou são instrumentalizados para acreditar em ideias que, na verdade, os prejudicam, né? Que, na verdade, os exterminam. E eles nem percebem isso. Aí é a relação entre ideologia e alienação. A alienação cria no nosso próximo bloco. Então, depois que eu discutir alienação, a gente vai voltar para fazer uma relação entre ideologia e alienação para entender isso melhor, que é o que acontece no filme A Onda. Então, alguns sujeitos usam a ideologia como forma de alienação, como forma de dominar a consciência do outro, para que aquele acredite em ideias e acreditar nessas ideias façam com que ele tenha determinadas ações e que essas ações que ele tome podem ser prejudiciais ao seu próprio grupo. Né? O negro que é contra as cotas, o negro que é racista, né? Não acredita nessas ideias. Ele foi convencido a acreditar em ideias que o recriminam, né? Que o tratam mal, colocam sua vida em risco. A mesma coisa da mulher que é machista, né? Mesmo sendo mulher, ela expressa, ela fala e ela concorda com o corpo de ideias que a prejudicam socialmente. Então, ela acha que a mulher não pode andar com roupa curta mesmo, porque senão ela está pedindo para ser estuprada. Veja que absurdo, há mulheres que concordam com isso. As mulheres que concordam com isso, elas expressam uma ideologia machista. Então, na prática, elas reforçam uma sociedade estruturalmente machista e que mata a mulher feminicida, que nem a brasileira. A primeira parte do conceito de ideologia a gente termina aqui. À frente, na segunda aula, eu vou fazer uma abordagem mais específica de como o marxismo trata esse conceito para entender a relação da sociedade de classes.